Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um estudo bíblico do livro de Êxodo. Vamos para o capítulo 10 agora, nesse momento. Vamos ver o que Deus está falando conosco, através desse capítulo. Convido você a assistir os outros vídeos que nós estamos lendo a Bíblia toda, tá? E nós estamos fazendo um estudo mais minucioso, mas o que Deus está querendo dizer com as palavras que Ele deixou, escrito. E isso é muito aproveitoso, para nós entendermos melhor por que Deus ele escreveu a Bíblia, por que Deus deixou a Bíblia escrita, qual é a razão de tudo isso. Então, Deus nos ensina, como nós devemos andar. Ele dá exemplo de outros povos, como que eles passaram. Então, a Bíblia é um livro recheado de instruções, Nós viemos aqui na Terra já com instruções para que nós venhamos a seguir a Deus, a obedecer os mandamentos, que esse é o nosso propósito, porque viemos aqui a essa terra, que nós temos um tempo limite de passarmos por aqui, e nós temos que aproveitar o máximo desse tempo limite para fazermos a vontade de Deus e não a nossa, porque nós não viemos aqui para fazer a nossa vontade, e sim a de Deus, adorar a Deus, proclamar a palavra dele a outras pessoas, para que essas outras pessoas também venham a aprender a falar com Deus, a ter intimidade com Deus, a andar no caminho de Deus. E para isso, eu quero ler um versículo com você antes desse estudo, que está em Provérbios 14, 9, que nos diz: a culpa zomba dos insensatos, mas os retos têm o favor de Deus. É o que eu estou, comentando com vocês a respeito, do que viemos fazer aqui na Terra. Por que esse versículo está falando que a culpa, ela zomba dos insensatos? Porque quando o homem não anda no caminho de Deus, ele tem uma culpa. Ele é culpado por não andar na presença de Deus. Mas os retos, aqui diz, mas os retos têm a favor de Deus. Por que os retos têm favor de Deus? Porque os retos, eles andam no caminho de Deus. Então, ele tem a bênção de Deus. Então, por isso é que nós devemos aprender a conhecer o nosso Deus, a servir o nosso Deus, a obedecê-lo. E para isso precisamos entender, compreender a palavra dele, o que ele nos deixou de instruções para que nós venhamos, obedecer. Tem uma passagem que ele disse: obediência quero e não sacrifício. Então Deus, ele quer obediência. Obediência a quê? Obediência aos seus ensinamentos. E onde estão esses ensinamentos? Esses ensinamentos estão na Bíblia. Você vai encontrar os ensinamentos de Deus na Bíblia. É o único lugar que você vai encontrar. Então, se você quer, você diz: eu adoro Deus, eu amo Deus. Mas se você não obedece os mandamentos dele, de nada tem validade a sua adoração, o seu amor por ele. Para amar a Deus, precisa obedecê-lo. E conhecer como que ele quer que você anda nesse mundo. Qual é a vontade dele. Fazendo a vontade dele. E a vontade de Deus é que nós sejamos filhos dele. E para sermos filhos de Deus, temos que andar com Deus. Fazer a vontade dele.
ser obediente, porque o filho é obediente aos pais. O filho que a mãe ama, que o pai ama, é aquele filho obediente. Então o filho rebelde, Deus o exclui da linhagem dele. Assim como a mãe, né, e o pai, quando eles têm um filho rebelde, eles ficam tristes por aquele filho. Assim também é Deus para conosco também. Então vamos ler aqui, venha junto comigo, pega a sua Bíblia, vamos fazer esse estudo juntos. É um estudo maravilhoso que você vai gostar. Eu tenho certeza que você não vai sair dessa live assim sem um conhecimento diante de Deus. Você vai amar, tenho certeza disso. Pegue sua Bíblia, se você tiver uma, se você quer acompanhar essa leitura, vamos falar sobre Êxodo 10. Eu chamo você para fazer esse estudo junto comigo. Que nos diz: E o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó, porque endureci seu coração e o coração dos seus servos, para manifestar estes meus sinais no meio deles. Observa, foi Deus que endureceu o coração de Faraó. É como eu li, como a gente leu, né, na leitura passada. Deus, ele endureceu o coração de Faraó. Faraó tinha um momento que, por ele mesmo, ele queria deixar o povo ir embora. Mas quando quem estava no controle da vida de Faraó não era Faraó, e sim era Deus. Deus, ele tem controle de tudo. Então, coisas, às vezes, uma coisa ruim acontece com você, Deus está mandando para você aprender a levantar, a ser forte, a andar com suas próprias pernas, porque tem pessoas que elas vivem dependentes de outra. Elas acham que outras pessoas precisam dar tudo para elas. Elas não correm atrás. Tudo que, se elas vê alguém melhor de situação que elas acham que aquela pessoa que está melhor de situação do que elas, um parente, um irmão, ou o pai e a mãe, é obrigado a sustentá-la. Mas não é assim. Não é assim que Deus nos instrui acerca da vivência aqui na Terra. Que Ele disse que cada um de nós temos que dar conta de nossas vidas. Nós não precisamos depender de fulano de tal, de ciclano, para nos ajudar. Até mesmo na orientação espiritual. Você não precisa de mim para pregar a palavra de Deus para você. Você pode, com o seu estudo que você tem, com o seu conhecimento espiritual que você tem, você pode pegar a tua Bíblia, ler, procurar andar na presença de Deus. Você não precisa de ir para a igreja para você ser fiel a Deus. Nem todos que estão dentro de igreja é uma pessoa fiel a Deus. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas não é fiel a Deus. Ele é fiel a um pastor, um irmão, a uma mãe, a um marido, a uma esposa, porque tem que acompanhar, mas ele não é fiel a Deus. Tá entendendo? Então, o que Deus ele está controlando aqui, a gente observa que ele endureceu o coração de Faraó. Ele endureceu para quê? Para que deixasse um legado a todos nós, que quem manda é Deus. Deus, ele tem o controle de tudo. Não pensa você que você quer ser maior que Deus não existe? Deus, ele existe, ele tem controle sobre você, sobre a sua vida. Então vamos continuar. E para que contes a teus filhos e os filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito, e meus sinais que operei entre eles, para que vos saibais que eu sou o Senhor. Eu não estou falando para vocês que tudo o que aconteceu foi para deixar de herança para nós, que Deus é Deus, Ele é o maior, Ele é o poderoso. Não tem ninguém maior do que Deus aqui na Terra.
nem nos céus, nem em lugar nenhum, porque ele comanda tudo. Isso você tem que entender. Não tem Exus, não tem pombagira, não tem espiritismo, não tem nada maior que Deus. Tudo é Deus. Não tem nem Satanás maior que Deus. Então, e Deus, ele fez isso para que viesse chegar até nós hoje, porque quanto tempo que estamos longe dessa história. E hoje nós estamos sabendo dessa história. Por meio de quê? Por meio dos inscritos. Por meio da palavra de Deus. Então, por isso que é interessante que nós sabemos, conhecemos a palavra de Deus. Para nós sabermos quem é Deus. O que Deus operou. Se ele não tivesse deixado esse escrito, esse legado no passado, como que hoje nós serviríamos a Deus diante de tantas atrocidades que andam cometendo o povo, aos homens, aos animais? Então é necessário, Deus sabia o que estava fazendo. Então ele mesmo disse, é para que contes a teus filhos e aos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito e meus sinais que operei entre eles, para que vos saibais que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram a Faraó e lhe disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa meu povo ir para que me sirva. Porque se tu recusares deixar meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos a teus territórios. Eu fico imaginando como o coração de Faraó ficava. Porque no momento ele falava, não, vocês podem ir. Mas só que depois o Espírito de Deus entrava nele e falava, não, você não vai deixar o povo hebreu sair daqui do Egito. Aí ele voltava atrás. Olha a situação que ficava o rei. Ele estava perdendo o poderio dele. Porque a palavra de um rei tinha que ser sim, sim, não, não. Quando ele dissesse sim, era todo mundo obedecer aquilo. E se ele dissesse não, era para obedecer também. Agora aqui, quantas vezes que Deus fez Faraó de bobo, de tolo? Era para mostrar para o Faraó e por todas as nações que Deus é Deus, Deus é que comanda. Você está entendendo? Deus fazia o Faraó ficar, mansinho, virar um homem, com coração de homem, bonzinho. O Faraó deixava, só que depois o Espírito de Deus entrava em Faraó e falava assim, não, você não vai deixar o povo sair. Por quê? Porque era Deus que estava no comando. Deus estava mostrando para Faraó que nem ele era Deus. Que nem Faraó era Deus, Porque Faraó se achava um Deus. E Deus estava provando para o próprio Faraó que ele falava as coisas e voltava atrás. E eles cobrirão a face da terra de tal maneira que não se poderá ver a terra, e comerão o resto do que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E eles encherão tuas casas, as casas dos teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais dos teus pais, desde o dia em que apareceram na terra até o dia de hoje. Ele se virou e saiu da presença de Faraó. O Faraó recebe essa notícia. Olha, deixa o povo de Hebreus saírem do Egito para adorar. Eu vou enviar uma praga de gafanhoto. O gafanhoto vai fazer uma maior destruição nas lavouras, nas casas aonde tiver um povo egípcio.
os gafanhotos vão atacar. Tudo. Aí escuta só. Então os servos de Faraó lhe disseram: até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Porventura não sabes ainda que o Egito está perecendo? E fizeram vir de novo Moisés e Arão a Faraó. E eles lhe disseram: ide, servi ao Senhor vosso Deus, mas quais são os que hão de ir? E Moisés lhe respondeu: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com o nosso gado, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Ou seja, Moisés estava dizendo: nós vamos sair daqui, nós estamos indo embora, nós vamos embora com todo o nosso povo. E os egípcios não queriam. Deus estava endurecendo o coração dos egípcios. Não, vocês não vão deixar. Por que vocês vão deixar ele? Porque esse povo é escravo de vocês. Se vocês deixarem esse povo ir, quem vai fazer o serviço para vocês? Aí, olha só. Então, o povo, né, os administradores de Faraó que andavam junto com ele lá, falou para Faraó: Faraó, deixa esse povo ir. Olha o estrago que esse povo está fazendo conosco. Mas eles não conheciam o Deus dos hebreus. Eles não estavam entendendo o que Deus queria fazer com eles. E eles lhe disse: seja o Senhor convosco. Se eu deixar ir a vós e os vossos pequeninos, não tenhais nenhuma má intenção. Não, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, por isto é o que pedistes. E foram expulsos da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre a terra do Egito, para que gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e devorem toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. E Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental durante todo o dia, e durante toda a noite. E quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Vieram todos os gafanhotozinhos para destruir a lavoura dos egípcios, porque era a vontade de Deus. E os gafanhotos vieram sobre a terra do Egito e pousaram sobre todos os seus territórios. Foram tão numerosos que antes deste nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Então foi uma praga. Deus enviou uma praga tão grande, mas tão grande, que até hoje nunca houve uma praga tão grande como aquela praga que houve na terra dos egípcios. E eles cobriram toda a superfície da terra, de modo que a terra se escureceu. E comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva. Mas nada verde ficou, nem de árvore, nem de erva do campo, por toda a terra do Egito. Então o Faraó rapidamente mandou chamar Moisés e Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Tá vendo? É o que eu sempre disse para vocês. Faraó, ele tinha um coração bom. Ele queria deixar o povo ir. Ele não queria aquele povo. Ele percebia que aquele povo era um povo que traria muito males para ele. Mas só que ele não sabia que Deus estava no controle da própria vida dele. E ele pegou e falou que ele podia, mandou chamar Moisés para Moisés ir embora com o povo, para adorar o Deus. Mas agora, perdoai meu pecado. E ele ainda pede para Moisés orar para Deus para perdoar o pecado dele. Sendo que ele mesmo, ele estava achando que ele estava em pecado, porque ele falava uma coisa e depois não falava outra. Então Deus confundiu a própria mente de Faraó. Porque o próprio Faraó, ele estava tão
biruto, né? Porque ele falava uma coisa e depois ele voltava atrás, depois ele falava outra, depois ele voltava atrás. E isso, Deus estava no controle de tudo, de tudo. E ele pede para Moisés orar para Deus perdoar o pecado dele. Aí ele disse, olha, mas agora perdoai meu pecado, somente esta vez, e orai ao Senhor vosso Deus, que tire de mim mais esta morte. E ele saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo que levantou os gafanhotos e lançou no Mar Vermelho. Não ficou um gafanhoto em toda a terra do Egito. Deus é maravilhoso, né? Por que Deus ele mandou os gafanhotos tudo lá para o mar? Para o Mar Vermelho. É porque lá aqueles gafanhotos iriam servir de alimentos para os peixes, né? Por todos os animais que vivem, né, no mar. Então Deus falou, vou encher, quem gostou disso foi os peixes, né? Foi o pessoal que vive lá, os animais que vivem no mar. Eles amaram tudo isso. Daí foi um banquete, né? Aí vamos lá. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não deixou os filhos de Israel irem. Viu? Mais uma vez, Deus segura Faraó. Olha, você gente, já foi a oitava vez. Onde estava, eu pergunto para vocês, neste patamar, né, de vida, onde estava a reverência de Faraó ou a credibilidade de Faraó? Porque ele falava uma coisa e depois voltava atrás. Agora vamos falar sobre a nona praga que foi a praga das trevas. Então o Senhor disse a Moisés, estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas se possam apalpar. E Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito durante 3 dias. Eu acho que por causa dessas trevas, né, que houve essa praga de trevas, que muita gente está falando que vai haver 3 dias de escuridão, 3 dias disso. Não creio, não. A Bíblia não fala sobre esses 3 dias de escuridão. Houve, sim, nessa época aqui, na época de Moisés, né? Mas não creio que voltaria, essas pragas voltariam a acontecer no nosso mundo hoje. E aqui diz, não se viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias, mas para todos os filhos de Israel havia luz em suas habitações. É incrível, né? Porque o povo os egípcios, eles moravam distante do povo de Israel. Então o povo de Israel, os hebreus, eles tinham uma cidade longínqua, né, da presença de Faraó, que eles não poderiam, porque eles eram um povo escravos, eles não eram um povo assim, para conviver com a sociedade egípcia. Eles trabalhavam para os egípcios, mas não conviviam com eles. Então, eu creio que eles olhavam de longe as casas do povo dos hebreus, todas iluminadas, e eles lá naquelas trevas terrível, né? E vamos continuar aqui. Não se viam uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Mas para todos os filhos de Israel havia uma luz em suas habitações. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse, ide servir ao Senhor somente, fiquem vossos rebanhos e vosso gado, também vossos pequeninos irão convosco. Mas Moisés disse, tu também tens que nos dar nas mãos sacrifícios e holocaustos, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Também nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque havemos de tomar dele para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até chegarmos lá.
E o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os deixou ir. E Faraó disse a Moisés: retira-te de mim, guarda-te, para que não vejais mais meu rosto, porque no dia que me vires, o rosto morrerás. Então Moisés disse: assim disseste, eu nunca mais verei teu rosto. Essa foi a nona praga. A gente observa que Faraó já estava muito enraivoso. Ele estava com aquela situação porque ele falava uma coisa e depois tinha que voltar atrás. Ele estava muito enraivoso, ele não sabia o que fazia mais. Aí ele pede para Moisés não aparecer mais na presença dele. Olha, eu não quero mais você na minha presença. Sai da minha presença e não volta mais aqui. Aí Moisés falou: ok, assim como você disse, eu nunca mais verei teu rosto. Terminamos aqui o capítulo 10. No próximo vídeo falaremos sobre o capítulo 11, o que vai acontecer com essa história. Ainda temos a 10ª praga, que é para o próximo vídeo. Então não perca o próximo vídeo. Eu convido você, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clique aí em gostei para que o Facebook, o YouTube, ele divulga esse trabalho nosso. É um trabalho que nós estamos alertando a humanidade. É um trabalho que você não vê em lugar algum. É um trabalho que nós vemos, nós estamos aqui falando com Deus, face a face, diante dele, e ele está nos revelando coisas incríveis sobre a nossa vida aqui na Terra. Então tudo isso eu deixo para você, que sirva de reflexão para o seu alimento, né, espiritual, e que você venha a andar na presença de Deus, não ser um faraó da vida, né, desobedecendo a palavra de Deus. Eu não sei se você segue alguma religião, se você segue, anda na presença de Deus. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu te convido para você fazer um acerto com Deus. Faça hoje um acerto com Deus. Mostra para Deus que você o ama, que você o adora. Eu deixo aqui este capítulo e amanhã faremos o capítulo 11. Não deixe de visitar esse canal. Venha visitar sempre. Se inscreva aí que o próprio YouTube ele vai notificar você. Clique como gostei e clique para você ser notificado também. Tá bom? Um forte abraço. Eu queria muito, muito, muito que você me dissesse de onde você vai estar assistindo esse vídeo. Se você puder colocar aí nos comentários de onde você está assistindo, eu vou agradecer muito, tá bom? Porque eu quero mandar um alô para vocês, para interagir, né, com a gente. Então, irmãos, fiquem com Deus, que Deus ilumine a mente, a casa de vocês, para que vocês sejam homens tementes a Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim me permitir.